Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Me permitam me apresentar rapidamente. Eu sou Marcelo Bressan, chefe do Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. Estou com a missão hoje aqui um pouco complicada, né? Estou recebendo aqui o Dr. Luiz Rodolfo, doutora Renata e Dr. Vitor, são cirurgiões dentistas e que possuem uma grande expertise aí no trato das redes sociais, né? Então hoje aqui no CFO Esclarece, podcast da odontologia, na Arena CFO, 41º CIOSP, vamos trocar essa ideia aí, vamos bater esse papo sobre a importância, né, das redes sociais hoje na vida do cirurgião dentista. A gente sabe que são verdadeiras vitrines, né? Tem a questão da publicidade, tem a questão do marketing, tem a questão dos cuidados que a gente precisa tomar também. Então eu queria que, de forma voluntária, não vou definir aí não, vocês possam se apresentar e possam falar pra gente aí sobre as expectativas, o que vocês estão vendo aí de mais recorrente. E vamos deixar o papo fluir aí, beleza? Mas começa aí. Primeiras damas. Primeiras damas. É bom. Nessas horas é sempre as primeiras damas, né? Vai, Renata. Bom, eu sou a Renata Caruso, sou cirurgia dentista, especialista em periodontia. E temos um podcast também chamado Pode Sondar. E na minha rede social chama Doce Dentista. Mas não é porque eu sou doce, não. É porque eu gosto de doce mesmo. Então, assim, Me identifico. É contraditório, assim. É porque é só pra dar uma balada. Talvez seja uma forma de captar cliente aí, né, doutora? Não é ilegal. Vamos seguir. É bom que ele já vai direcionando, né? O que é legal, o que é legal. O meu Instagram é mais voltado para cirurgiões dentistas, né? E para estudantes de odontologia. Então, não é para captar paciente, é mais direcionado para esse público, porque eu dou aula para recém-formado. Então, é mais para esse público. Vai. Eu sou o Luiz Rodolfo, sou cirurgião dentista, 22 anos, periodontista e trabalho com implantes dentários. E eu tenho o Instagram Dicas Odonto, que é o nome de um blog que eu criei lá em 2010, Dicas Odonto, tem um monte de gente imitando. Odonto Dicas, Dicas Odonto, Dicas de Odonto, mas o nome, cadê a câmera? O nome Dicas Odonto é meu, eu registrei Antiguidade no INPI. Jurídico já vai defender também. Né? Então, e a gente, junto com a Renata, com a Jéssica, a gente criou o Pode Sondar, que é um podcast odontológico para o público odontológico, equipe, às vezes até um pouquinho para os pacientes que querem entender um pouquinho mais, aquele paciente mais curioso. E uma nova forma de se comunicar, porque o podcast já está aí, né? Um tempo no entretenimento. Já virou cultura do Brasil. Já é. Né? E ele está cada vez mais nichado. O que se fala hoje é que esses podcasts muito abertos, mas vai acabando, porque os artistas estão acabando, já estão repetindo, né? Vai um, vai outro. E os que vão ficando são os de nicho. Então tem podcast de história que eu escuto, que eu acho legal. Assuntos infinitos. Vamos lá, Primeira Guerra Mundial, 3 horas o cara falando, foi assim. Eu acho legal, porque na escola eu acho que eu não tinha tanto interesse como eu tenho hoje. Né? Realmente está acabando mesmo, assim, a infinidade de participantes. Né? Exatamente. A gente já escutou algumas vezes a história do tênis, do LeBron James, do cara. Então, assim, se repete, né? Então, realmente a busca por um nicho talvez seja uma forma de dar vida e dar fôlego aí para essa nova forma de comunicação. Com certeza. Fala você, Vitor, que eu já falei. Show demais. Eu sou o Vitor, eu tenho um canal também no YouTube, chama Clean Inside. Clean de clinic, inside de dentro. Porque eu comecei mostrando por dentro de clínicas e consultórios. Eu já comecei o contrário, eu não comecei com podcast, comecei com um vídeo mesmo, criando conteúdo e fazendo um tour mesmo pelo consultório, como se estivesse indo conhecer o seu consultório a primeira vez, e aí você dando dicas de um pouco de arquitetura, design, inovação. Mas sabe aquela pessoa, tô construindo e reformando meu consultório, onde que eu pego dica? Cara, legal. Vamos ver aqui, vamos mostrar, vamos conhecer. E aí, depois disso, eu fui vendo a necessidade de trazer um podcast também, mas justamente porque às vezes a gente mostra ali um consultório maravilhoso, lindo, mas a gente não sabe o background daquele cara. Acha que não, pra ele foi fácil, já nasceu no berjoso. Não. Então eu trouxe o podcast justamente pra gente começar a contar um pouquinho da história do colega. E aí foi tomando um rumo que vindo mais pro empreendedorismo mesmo, na odontologia, que foi expandindo para saúde, que eu tô um pouquinho mexido com startup, com inovação também. Então ficou um lugar onde a gente fala de inovação e empreendedorismo em saúde no geral. Mas o conteúdo do canal continua sendo consultórios e clínicas, assim, por dentro.
Muito Só legal. tem fera, então, da odontologia aqui e das novas tecnologias, né? Gente, é o seguinte, o que que a gente vê lá na Procuradoria do CFO? A gente vê que existe uma necessidade muito grande do profissional. Estamos falando aqui da odontologia em razão da nossa especificidade aqui, mas de todos os profissionais, porque parece que hoje as redes sociais são as grandes vitrines, né? E aí, dada essa experiência de vocês, essa vivência que vocês têm aí, não só do ponto de vista odontológico, mas com relação às redes sociais, o que o cirurgião dentista pode buscar? Qual que é a da mais visibilidade? Qual que dá mais retorno? Tem retorno? Qual que é? Instagram, Facebook, TikTok? O que é melhor para o cirurgião dentista focar e poder passar um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia aí para os seus seguidores, né? Eu acho que depende do nicho. Então, assim, depende de quem você quer atingir. Se é um público mais jovem, bem mais jovem, talvez o TikTok. Se é um público ali entre 20, 45, o Instagram. E depois disso, talvez o Facebook. Mas, assim, acho que o principal é focar no seu nicho, escolher quem é seu nicho, ver para que público você quer atingir, porque daí você usa as ferramentas a seu favor. Então, se você quer atender... Aliás, se você quer captar pacientes, aí você vê qual é a faixa etária que você quer atender. Só tem um detalhe, né? O odontopediatra, às vezes está no TikTok, porque para atrair as crianças, mas tem que ir no pai, né? tem que ir nos pais, né? Então, assim, o pai tem que ter confiança no odontopediatra antes de chegar na criança, né? Tem que ter uma linhazinha. Vai ser do pai. Né? A gente tinha isso também, eu esqueci de falar, eu também sou de cirurgião dentista, sou bucomaxilo, mas também trabalhei um tempinho como dentista avaliador, cada um chama de um jeito, mas a gente tinha... Orçamentista. Jesus. Pode isso? Pode Existe isso? Pode. Essa especialidade. Poderia falar. Deixa eu anotar o CRO de Mas você vocês já aqui. começou com a polêmica. Deixa eu anotar o número do CRO e lá no final eu digo se pode ou se não pode. Não, mas é sério, pode? Eu já fazendo pergunta, né, ô Mania? Não tem nenhuma vedação do ponto de vista do código de ética, né? É uma questão mais de nomenclatura, mas a gente não tem nenhuma regra dispondo sobre isso. Então, Até porque a gente não vai se dizer como, né? Ninguém tem orgulho de falar. Eu não gosto porque não sei. Bom, enfim, eu acho que a gente entrou no assunto. Mas tem gente que gosta, porque assim, a gente percebeu fazendo podcast que muitas coisas que a gente às vezes toma como verdade, quando a gente vai conversar com alguém, a verdade daquela outra pessoa, outra, né? e ela às vezes até quase nos convence, né? E você Não, fala mas- assim, não estando fora da ética, né? Não, eu concordo que são cada um do seu ponto de vista, mas é muito melhor escutar que ele é buco maxilo do que eu sabe. Nada contra. É só uma questão de preferência. Parece uma invenção Mas- do mercado, vamos dizer assim, Exato. uma invenção corporativa. Foi criando vamos dizer justamente assim, por uma necessidade, né? Mas uma das coisas que a gente esbarrava lá é que a clínica vendia muito implantes, protocolos. E aí era mas os senhorzinhos, eles estão no Facebook. Só que também, às vezes, o poder decisório também... Aí, ao contrário, tava no filho, né? Mas, assim, também é ver o quanto que vale a pena, né? Qual do seu volume, realmente, que é o filho que tá fechando pra você ir pro Instagram, de repente. Mas é bem importante você adaptar pra sua realidade sempre, né? Sim. Não, é difícil. Você até perguntou se vale a pena ou qual rede escolher. Se você está em dúvida hoje, quer entrar na rede social, eu diria o Instagram. Hoje, 2024, né, direto aqui do CIOSP, Instagram. E dali você vai tendo as ramificações, que eu acho que é uma rede fácil, mas você também tem que estar todo dia, né? A gente acha, eu acho fácil, Renata, você acha, porque a gente vive Eu não essa acho bagaça. muito, eu já tô A gente tá todo dia lá dentro, né? Assim, é difícil você ficar gerando conteúdo todos os dias. E aí eu acho que tem fases. Eu já tô no Instagram desde 2015 e eu não parei de atender. Então, assim, o Instagram é um a mais, né? Não é o meu foco. Então, assim, é importante também a gente distribuir um pouco o tempo. Você fica o dia inteiro no Instagram eu não tenho nem saco mais pra isso, pra ficar o tempo inteiro. Mas, assim, é importante estar no Instagram, porque é uma vitrine, você falou, né? Eu acho hoje, isso não sou eu que falo, quem não está no Instagram hoje, como dentista, praticamente não existe no mercado. Ah, não, mas eu sou um dentista lá do interior, que tenho meus pacientes... Ok, talvez você não precise de Instagram, até porque muitas cidades pequenas têm... eu acho que ainda... tem descoberto o potencial. Talvez ele já está no limite de atendimento dele, e hoje ainda o boca a boca
ainda é, eu acho que o marketing mais eficiente, o paciente contando pro paciente que traz o marido, que traz os filhos. Mas o cara que não tem dentista ou quem quer mudar de dentista, o Instagram, a rede Não tem social mais a lista, né? vai ser a sua vitrine. Né? Então, Lá. aí você vai procurar no Instagram, não acha. Fala, por que não tem Instagram? Não quer aparecer? Eu tenho amigos que, inclusive, falam, eu procuro, às vezes tem até convênio médico, odontológico, que seja, vê lá, joga o nome no Instagram pra ver como é o consultório, como é, se vai com a cara, Sim. né? Porque eu acho que já é o primeiro contato ali, isso ajuda muito Se também. bate o santo, né? Tem esse negócio. Brasileiro tem essas coisas, né? O consumidor brasileiro. Isso aí. Vocês têm aqui, ó, assim, na minha visão, vocês têm o cenário perfeito para a pergunta perfeita. Porque, assim, qual que é o papel do CFO? Fiscalizar a ética odontológica, né? E aí eu fico pensando, assim, de todas as infrações que a gente vê, a gente tem uma que é muito recorrente, que é a da publicidade, a publicidade irregular, que é aquele exagero, que às vezes o cirurgião dentista faz mais do que deveria fazer, né? Então, assim, esquecendo ali do panfleto, né? Que eu acho que está ficando um pouco pré-histórica essa ideia, mas no âmbito das redes sociais, vocês que têm expertise, tanto como cirurgião dentista, então vocês têm a visão técnica do profissional de odontologia e também como usuários aí com muita proficiência das redes sociais. Vocês veem muitos erros, muitas infrações? Onde é que tem que tomar muito cuidado? O que acontece por aí nesse dia a dia aí? Eu não vou contar que aí o CFO vai atrás da galera, vão ficar bravo comigo. Não. Ninguém vai responder. Hate naturalmente. Não. A gente- Dicas é tipo o dentista cego do online, né? Só que ele mostra, cara. Mais ou menos, né? Que o dentista cego não se mostra, então ele é mais Deu a pesado. cara, né? Tem um perfil chamado dentista cego? Tem. Nossa, Ixi, agora o você chamou. Felipe, desculpa. Não, é porque eu achei, Ceguinho mal aí. é porque eu achei curioso. Tem o doce dentista, o Dicas Odonto, O Vitor. Vitor e o dentista cego. Que é bem curioso, né? Bem curioso. Mas, voltando a essa questão das infrações. Tem muita tem- coisa que a tem gente muita vê coisa, errado. muito. E até um pouco. Vou dizer revoltante, assim, mas assim, pra quem. Por exemplo, eu já fui denunciada pelo CRO e chegou um fiscal do CRO lá no consultório falando que estava fiscalizando o meu Instagram. Eu falei, cara, eu não posto antes e depois. Eu não posto nada. E na época já era liberado antes e depois, mas nem isso eu posto. Eu falei, nossa. E aí eu falei, mas o que foi? Ele falou assim, não, doutor, eu só quero te orientar porque você tem que colocar o número do CRO na sua página. Eu falei, nossa, mas você veio até aqui só pra me falar isso, você podia ter me ligado, eu botava agora. Eu tomei um puta susto, a gente sabe? Na verdade, podia ter te mandado um direct, então. Olha lá. Tipo, sabe Porque o assim? fiscal na porta né? Eu o tomei, dentista... imagina, você pega um horário do teu atendimento pra atender um fiscal do CRO, eu achei que fosse, cara, eu falei, vou sair daqui presa, né? Porque eu sou toda cagona, eu achei que fosse assim. Falei, E aí, nossa, vai acontecer alguma coisa. E era tipo pra pôr. Aí você fica pensando, cara, Um monte de gente as fazendo pessoas um monte de fazem coisa irregular. coisas assim, promoção, Um sorteio. preço, sorteio, um monte de coisa, e aí por causa do nome, então assim, às vezes o perfil por ser um pouco maior, um pouco mais visto, acaba sendo visto mais, e as coisas que tem bem mais infração ética, eu não sei se dá pra mensurar, né, o que é pouca infração ética, muita infração ética, mas assim, que ao meu ponto de vista é muito mais sério, né, você colocar preço, você colocar forma de pagamento, coisas muito mais assim, e eles estão lá, né? Principalmente grandes franquias que a gente vê, e aí acaba sendo até uma concorrência desleal, assim, sabe? Entendi. Então é isso, a gente vê bastante, principalmente de grandes empresas, até em televisão, né? Até na televisão a pessoa da franquia vai lá na televisão falar liga agora e a gente vai facilitar seu pagamento, coisas que a gente sabe que não pode. E aí é em todo tipo de mídia, né? Tanto no Instagram, Sim. quanto no TikTok, quanto no... Sim, sem dúvidas. E é importante a gente denunciar também quando vê. Eu falo pro pessoal, às vezes, a missão é nossa também, porque olha o tamanho de dentistas, o número de dentistas que a gente tem e o tamanho da instituição, o CFO e CROs, né? O Sistema Conselhos. Não tem como
eles ficarem lá rastreando todo mundo. Se a gente viu, a gente é da classe, a gente também deve tentar ajudar. Então, se estão denunciando a gente por coisa besta, vamos denunciar também por coisa certa. Olho né? por olho, dente por dente. O CFO Mas eu tem. nunca denunciei ninguém. Nunca denunciou ninguém? Ah, eu já denunciei sorteio sim, gente, ó. Eu nunca denunciei. Ah, tá errado. E a gente que tem que zelar pela classe. Mas né? sabe uma Eu coisa Sem acho. dúvida, que sem pega, dúvida. acho que muito, isso é muito legal de falar. E eu recebo muito essa reclamação, né? Que é o cadê o CRO? Cadê o CFO? Né? Porque também o dentista, às vezes, não sabe qual que é a atribuição do CRO, não sabe a diferença do CRO, CFO, a PCD, sindicato, né? Então cobra tudo do órgão que ele é obrigado a pagar, que é um CRO, Exato. né? Que vai o dinheiro pro CFO. E aí, como muitos processos são em segredo, Eu de lembrei que eu não justiça... paguei ainda, por isso que eu dei risada. Olha, já pode paguei. anotar mais um aí, hein? Não, até dá pra pagar. Não, hein? dá pra pagar. Só foi um esquecimento. Tem até, como muitos processos são sigilosos, Na verdade, todos, né? todos são sigilosos. Todos, por né? força de Desse determinação do Código de Ética e Processo Ético, todo processo ético ele tramita em segredo, né? Então, parece que a fiscalização não funciona. Dá a impressão que a fiscalização não tem essa publicidade, porque você não pode fazer a publicidade assim, olha lá, fechamos tal clínica, tá. Às vezes alguns CROs, eu vejo que agora estão fazendo Mostrando a efetividade, mostrando a talvez. efetividade sem contar o santo, né? Sem falar, fechamos essa clínica, outra lá, tantas clínicas fechadas esse mês, tantas Legal. clínicas, exercício legal da odontologia, né? Uma forma, talvez, que eu acho que é uma parte de comunicação mesmo do CFO, é mostrar para o dentista o trabalho. Você tocou, Luiz, você tocou num ponto assim muito bacana, né? Que assim, é importante a gente destacar. O CFO lançou recentemente um programa de fiscalização junto aos conselhos os conselhos regionais. Então a gente fomentou, por meio de incentivo, a contratação de mais fiscais, o uso de tablets, incentivamos aí, e tudo isso nós fornecemos para os conselhos regionais. Os carros também para facilitar o deslocamento, criamos também um sistema unificado e a gente tem percebido de forma muito acentuada o aumento nessas fiscalizações, né? Justamente para visar, como eu disse, eu ministrei uma palestra anteontem aqui na Arena CFO, e eu disse o objetivo do conselho, ele não é perseguir, ele não é punir, né? Tanto que o Código de Ética ele não tem nenhuma punição, ele é basicamente orientativo, né? Então, a gente recebe muito essa manifestação de, pô, cadê o CFO, cadê o CRO? Mas é importante dizer, e no sábado, amanhã, aqui na Arena do CFO, nós temos uma palestra sobre fiscalização, e se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, são números muito significativos, muito bacana de ver. E sobre um ponto bem legal que você falou, sobre essa divulgação por parte de alguns conselhos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, e isso a gente fala de forma muito recorrente com os colegas de procuradoria de outros estados, que a publicidade ela até tem que ser dada ali para trazer uma resposta para os nossos administrados, né? Só que também a gente tem que entender que não é uma vitória. Pois é. Não é uma disputa entre o cirurgião dentista e o seu conselho de classe. Então ninguém está comemorando que cassou o registro do dentista A ou do dentista B. Mas é necessário que se faça a devida publicidade, né? Sim. Até mesmo por uma resposta para vocês que são inscritos. Exatamente, Com certeza, exatamente. Com certeza. E é legal um ponto também que você puxou aqui pra gente falar do que a gente vê de errado, do que não é permitido. Mas eu queria provocar aqui também as coisas que não são infrações éticas, mas são vergonha alheia, que também a gente vê muito. E assim, a gente tá fazendo aqui, o nosso colega cirurgião dentista que tá assistindo, a gente podia dar algumas dicas aí também, né? De, cara, faz um conteúdo legal, né? Conteúdo de vergonha alheia, putz, aí agora eu vou sofrer de tudo quanto é lugar. Mas assim... Na minha opinião, assim, quando o teu perfil é profissional, você pode postar coisas pessoais, tá tudo ok. Perfeito. Mas acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado qual é o limite que você vai postar. Então, por exemplo... Filtrinho. Rola de ter um perfil híbrido, então? Eu acho que sim, porque assim, já dá trabalho imagina dois, né? Inclusive é o que mais, Então- é o que mais rola hoje. Antigamente era uma dúvida, muita gente tinha dois, hoje acho que a gente consolidou, não sei, acho que eu concordo com a Renata, que é um perfil único, profissional, Fica melhor. e você tem uns toques pessoais, você posta ali, né, sua família, sua viagem, Até porque o paciente seu quer cachorro, saber disso, ele quer, né? para quer se identificar gerar com a empatia, pessoa, perfeito. né, do dentista. É como se fosse
não sei se eu vou usar a expressão correta aqui, mas uma humanização ali daquela Também, exato. daquela grade de visualização. Mas, ali, por porque exemplo, assim, Você o que ele posta só fala foto de... de clínica, tipo, É, é chato, é né? chato. O paciente vai olhar assim, é só foto da esterilização. Até porque ele não falou, dos às materiais. vezes o paciente vai ali no Instagram, o Vitor falou aqui, vai lá no Instagram, dá uma olhada, mas ele conheceu a clínica já, né? Não precisa ver 10 vezes. Também, exatamente. Só a mesma coisa. Sim. Mas, por exemplo, um exemplo de vergonha alheia. Quando a pessoa, tipo, vai numa festa, né? Ela pode postar que ela foi numa festa, tudo bem. Mas aí a pessoa passou do limite da bebida, que tudo bem também. Tá lá todos ela nós na vida dela. Já Cada um na provavelmente passamos por isso. Mas, pô, aí você vai Gosto postar também. você falando besteira, palavrão, Exato. enchendo a cara, tropeçando, vermelha, inchado. Aí no dia seguinte, todo com cara de ressaca. Pô, você tem que ver Isso o com o público. paciente marcado às 7 da manhã no outro você dia, tem você tá que ver qual postando é o às 5 da público. manhã. Aí ele chega lá, doidão "Oi." na balada. Você vai mesmo? Se o cara tá marcado pra primeira hora do outro dia, imagina. O cara já vai Talvez olhar e ele falar, fique pô, sem acho que eu não vou, hein, meu. Não, e também nem isso. Cirurgia assim, sabe? ortognática. Eu não ia gostar de ver, sei lá, um médico meu loucão na rede social, entendeu? Sim. Tipo, então assim, eu acho que a gente tem que... E eu não tô falando pra pessoa não ficar loucona. Se ela quiser ficar loucona, o problema é dela. Só não posta, entendeu? Ou quer postar, põe lá nos amigos... Melhores amigos. Melhores né? amigos. Tem uma opção entendeu? melhores amigos agora do Stories, que Sim. você escolhe quem vai ver a sua publicação. Então, às vezes você quer postar e eu só quero que 5 pessoas vejam. Aí você põe lá e só essa só entrega para essas 5. É como se fosse um direct. Dá pra separar legal. Sim, dá. É uma ferramenta separar meio legal. nova até, né? No Instagram. De alguns Mas- meses. Exato. Mas é importante pensar no que você vai postar. Realmente não é fácil, né? Você capta paciente pelo seu Instagram hoje? É que o meu Instagram ele é voltado para estudantes e recém-formados, para estudantes e dentistas. Não é a Então, intenção. sem querer, a gente acaba captando, porque Sim. só de você estar na rede, eu não sei se é captação direta no doce dentista, porque tem o Instagram do consultório, que daí é mais voltado para Exato. isso, ou se é assim, a pessoa indica e aí eles vão lá olhar Vê meu Instagram lá. como uma vitrine. Uhum. Mas o que eu, impressionantemente, tenho muito paciente, eu tenho muito paciente dentista. Porque eles me Outros seguem por colegas. conta do Instagram e aí eu tenho muito paciente que é dentista. Como eu trabalho com DTM, todo mundo range os dentes e aperta os dentes e tem dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, eu tenho muito paciente que é dentista por causa disso. Então, sem querer, eu acabo atraindo também pelo doce dentista. É o nicho do nicho. Exato. O nicho do nicho. Exato. E aí eu me sinto uma orgulhosa, né? Porque você confiar, um dentista confiar no outro dentista, eu fico orgulhosa disso, assim. E tem dentista que não confia, que gera um post vergonha alheia, que eu já vi, de um cara se tirando o seu próprio siso e postou. Nossa. Vocês já viram isso aí, né? Tem um vídeo, Eu vi. ele se anestesia, assim, com o espelho. Ah, E tem- aí Já dá vi uma alguns. luxadinha, né? Mas acho que não era incluso. Era um... Mas- Acho que tava facinho. É muito comum procedimento Dizendo de que não falamos que harmonização. exo é fácil, nunca. Exato. Tem muito procedimento de harmonização que o pessoal faz isso, né? Sim. Se auto-aplicando boca e tal. Pode isso? Então, Essa é uma boa pergunta. Gente, a gente tem um entrevistado. a gente não tá deixando- Não, na verdade, é que eu tava pensando aqui, quando você falou que o profissional tá arrancando o próprio dente, eu fiquei pensando assim, que talvez seja, como a gente brincava antigamente, né, talvez seja o cúmulo da selfie esse aí, né, porque ele pegou a resolução ali do antes e depois Exato. e talvez tenha extrapolado um pouquinho, mas vamos ver Se como você é que tem pensar aí. pelo que está escrito no código, que não pode, na resolução de 2019, que não pode postar transcurso de cirurgia do que Seria uma infração seria uma infração ética, ética, sem mesmo sombra de dúvida. que Perfeito. seja nele mesmo, né? É, Então é um contrassenso às vezes na nossa cabeça de dentista que não entende muito de lei, né? A nossa cabeça é para outra coisa. E bom né? ter constado que não pode postar procedimento, que isso é uma das coisas que também a gente mais vê também, recorrente, né? Sim. E a dica aí que eu deixaria é linhas editoriais, né? Porque realmente não é fácil. Eu hoje no meu Instagram é a mesma coisa, é mais para os meus conteúdos do canal, do podcast e outras coisas, e não capto paciente por lá. Mas eu já tive meu perfil profissional em outras épocas e eu acho difícil mesmo criar conteúdo Reservar para paciente. tempo. Exato.
esse era o ponto que a gente ia entrar agora. Eu queria que vocês dissessem pra mim como é que é a criação do conteúdo, como é que vocês dividem o tempo. Será você, por exemplo, você fala, pô, hoje, às segundas, quartas e sextas eu vou atender, terça e quinta eu só fico por conta da minha rede social. Como é que é? Explica pra gente como é que vocês dividem isso aí. Porque eu acho que toma um tempão danado, né? Sim, não, como eu tava falando, eu não capto paciente pela minha rede social hoje, né? Eu já fica dentro do... Como eu sou especialista bucomaxilo, os colegas indicam, eu vou nos consultórios, então a minha parte clínica é assim, né? Mas para os colegas que estão no dia a dia, sempre me pedem, sempre, não sei pra vocês, me indica uma agência, me indica uma agência, me indica uma agência. E assim, uma coisa que eu falo, não adianta você delargar a sua criação de conteúdo para agência, né? Eu acho que tem que ter você ali mesmo, por mais que não seja fácil, mas uma dica que eu sempre dou é: faça linhas editoriais, divida entre temas, né? Na segunda-feira eu vou postar vida pessoal mesmo ali. Então, chega, posta uma foto com a secretária, né? Tira uma foto em casa. Na quarta-feira eu vou postar alguma dica sobre o procedimento. Aí você senta e aí sim você vai gravar um videozinho. Na sexta-feira eu vou postar alguma coisa sobre profissional. Então, você fazendo um curso, você no CIOSP, alguma coisa do tipo assim. Ajuda na hora de pensar o que fazer. Não precisa ser sempre aquela dica que você vai... Como se fosse um TCC, né? A pessoa trava aqui achando que tem que falar referências, né? E blá, blá, blá. E tal. O paciente não vai se importar com referência, a não ser que o seu foco seja o outro colega, né? Mas enfim, essa é uma dica que eu deixo para quem é travado aí na geração de conteúdo. O que vocês acham? Eu não consigo ser tão organizada assim. Na verdade, eu vou por demanda, assim, por criatividade mesmo, assim. Então, por exemplo, às vezes o paciente faz uma pergunta pra gente no consultório e aí eu penso, nossa, isso daria um bom post, um bom conteúdo, assim, sabe? No meu caso, os alunos, né, eles fazem bastante pergunta e aí quando eles fazem a pergunta eu falo, nossa, talvez isso seja dúvida de outras pessoas, e aí eu vou lá e crio um conteúdo por conta disso. Então, acho que é isso, assim, eu vou mais por demanda, não tenho essa regularidade, essa disciplina. Já tive uma época, inclusive até acho que é no Facebook, tem um negócio que você pode programar as publicações. Sim. E aí eu deixava tudo bonitinho, os posts da segunda, da terça e tal. Mas isso era quando eu tinha um pouco mais de tempo, agora eu não tenho tempo pra nada. Então, assim, eu não tenho mais tempo pra fazer isso, eu vou por demanda, assim mesmo, sabe? Por criatividade. De dar uma ideia, eu vou lá e faço. Eu vou nessa linha também, eu vou por hype, né? Então, assim, o que tá na mídia. Então sempre tem alguma coisa. Recentemente foi lá o rapper lá americano que não sabe se arrancou todos os dentes e colocou uma barra. Sim, né? sim. E aí isso aí aparece porque eu sigo, as pessoas me mandam, né? Hoje pra você também, não sei se mandam também coisas, como a gente tem um perfil grande e tal, e o pessoal manda, nossa, olha isso, olha isso, olha isso. Então eu vou por demandas e às vezes tem umas guerrinhas ali assim que eu vou revisitando, principalmente para trazer reflexões para os dentistas, porque o meu público é de dentistas, né? O Luiz gosta de causar, né? E dá uma causazinha, assim, uma polêmica. O dele já é para os colegas também. É um perfil de entretenimento para os colegas, Então dá para pegar carona, então o cirurgião dentista de forma profissional, dá para pegar carona no meme aí, então, né? Do meme, dá tem pra muito. Ele gosta muito Não, meme. eu sou bastante memista, o memeiro. Sim. Claro, adaptando, né? Adaptando. Você pega um meme que fez muito sucesso, até tem um programinha aqui que é o Meme Creator, você já tem os memes que bombaram, que meme é muito louco, né? É uma cultura, que sai lá de um 4chan, de um negócio lá nos Estados Unidos, e às vezes no Brasil, o brasileiro ele tem muito essa cultura do meme, de tirar sarro das coisas, e a gente pega e adapta para odontologia. As coisas viralizam muito rápido. E aí isso aí dá um boom assim muito rápido, e às vezes falar de coisas, muita gente postando coisas anti-ciência, odontologia biológica, nessas coisas, a gente já pega essa carona e já vamos batendo no pessoal, né? Uma dica legal também que a gente tá em época de Big Brother também. E sempre sai, né? Não sei o que ela vai falar agora do sorriso da menina X lá, e o outro. Aproveita também, e não é só falar, você não vai estar virando um perfil de fofoca, mas você adapta para sua realidade. Gente, lembra das facetas de resina? Então, esse aqui é uma faceta de resina, explica. Então, acho que faz bastante sentido, o paciente também se sente mais no dia a dia dele ali, né? Ele entende.
perfil. Show. Eu tenho agora duas curiosidades pessoais, então eu vou utilizar a estrutura institucional para satisfazer os meus desejos aqui agora. Eu tô com o dente aqui, ó. Não, o primeiro aqui. Quando estrala! O Vitor falou pra gente aqui estamos comentando ali do dente do fulano, tal, do artista tal, do cantor tal. Dá pra avaliar pela TV? Você olhando ali, pela rede social, dá pra falar? Ih, eu acho que isso aí... Tem uns que são Dá pra avaliar? tão Opa. esdrúxulos que dá, assim. É. Tem uns que dá pra você olhar, bate o olho e fala assim, isso aí é um Mentex, né? Aquela faceta Aham. que é Tem um uns- modismo que tomou conta assim, um pouco das redes sociais já há algum tempo. Começou com as lentes de contato, né? Que muitos professores de dentística odeiam essa terminologia porque ela ficou banalizada, mas começou lá com os laminados cerâmicos, com essa tecnologia, com o escaneamento, mas era muito caro, e aí agora com a evolução das resinas, técnicas de incremento, né? Tô falando até coisa muito técnica, né? Mas assim, isso deu uma evoluída e os dentistas sacaram isso aí. E ao invés de você fazer um dente, que às vezes o paciente está com um dente com problema, é muito mais fácil você fazer 10, você colocar a cor igual, vende 10, né? Pô, mas eu não acho isso legal, né? Mas é o que aquele tem sorriso acontecido. reluzente. E fica aquele sorriso que chega antes da Infelizmente, pessoa. os pacientes adoram, né? Não, as pessoas acho que tá gostam, até mudando um pouco, assim, ostentação né? às vezes. Mas né? aí a questão para na estética ou tem alguma questão funcional também que implica nisso? Ah, com Aí já certeza. Porque assim, a gente aqui nós dois somos periodontistas, né? Periodontista é quem cuida de gengiva. E tem esses laminados, que são essas facetas, né? Que tem uns que colam em cima do dente sem preparo nenhum. Então a gengiva sofre com isso. Né? Então tem a questão Um excesso. funcional e tem a questão estética. Eu acho que assim, eu sempre falo, o bom é aquilo que ninguém sabe o que você fez. Ou ficou na Perfeito. dúvida. Olhou e falou assim, nossa, que sorriso bonito, mas será que ele fez alguma coisa? Quando ele surge essa dúvida do será que ele fez alguma coisa, mas que tá bonito, beleza, tá bem feito. Né? Não tem uma gengiva vermelha gritando ali, É o famoso inchada. menos é mais, então. Né? Perfeito. Menos é mais. Eu acho que a É. gente está caminhando, e isso é uma coisa que eu também tento colocar muito lá na minha rede, do menos é mais. Sim. A gente mexer, porque qualquer coisa que você coloca no dente, mesmo que seja sem preparo, sem broca, é uma agressão, é um material novo, não é nosso, não foi feito por Deus, né? E aí então foi colocado ali e aquilo ali vai ter uma reação no corpo, vai ter uma reação da gengiva, vai ter uma reação geral ali. Né? Não só de dentes, né? A parte de harmonização também. Tudo, como Hoje em todo, dia né? deu uma... Assim, agora parece que tá diminuindo, mas quando foi aquele boom da harmonização, a gente vê aquelas caras transformadas. Tipo, meu, era muito feio. Era, assim, do meu ponto de vista, era Até muito hoje a gente artificial. vê algumas coisas que nos assustam. É, né? E muitas Excessos coisas meio vão existir. irreversíveis também. Excessos vão existir. E a segunda curiosidade é o dentista aí que está nas redes sociais, que está empreendendo com isso, rola patrocínio? Não precisa me dizer de quem ou de quanto, eu só quero saber, rola patrocínio? A empresa X chega lá e fala, faz um post para mim aí, tem essa vertente também? Tem as empresas que pedem pra gente, mas aí eu acho que cabe ao cirurgião dentista ver se aquilo faz parte da realidade dele, né? Então, por exemplo, eu já recebi proposta de várias empresas, inclusive, querendo que eu fizesse divulgação de um produto que, assim, eu zero acredito, assim, sabe? Não que eu zero acredito, não tem nem comprovação científica. Daí eu vou fazer divulgação de um produto. Aí eu acho que cabe da ética do próprio profissional, de querer usar a sua marca para favorecer uma outra marca só por causa de É dinheiro. porque vocês acabam também virando uma marca, né? Sim. Tem a credibilidade ali daquele perfil, tem tudo. Acho que fora dos grandes perfis e dos perfis que a gente vai criando conteúdo para os colegas, né? Acho que o paciente, o dentista que tá lá na cadeira, no mocho, fazendo o seu, eu acho que cada vez mais vai começar a ser cobiçado para isso, porque o pessoal do marketing agora descobriu o poder dos nano-influenciadores, né? Então, talvez para Colgate hoje, não vale mais a pena pagar só um stand lá num grande reality show e colocar a Ana Hickman, por exemplo, para ser a influenciadora. Mas
talvez de pequeno dentista em pequeno dentista faça mais sentido. Então, acho que cada vez mais vai começar, assim, a explorar os dentistas do mocho aí, do dia a dia, como nano-influenciadores. Falando de patrocínio, que você perguntou, é pra gente é o trabalho, né? A gente ficou tão dentro da rede social, e com o podcast também, né, lá com o Pode Sondar, que a gente tem empresas patrocinando e é um trabalho. Então até esse ano eu tô diminuindo um pouco o consultório para fazer essa parte da edição do podcast, coisa que é um trabalho. Eu encaro hoje como um trabalho. Sim, bacana. Então é dentista com influenciador, ou eu prefiro o termo criador de conteúdo. Porque influencer também ficou banalizado, que nem lente de contato. Então é criador de conteúdo, eu acho melhor. Show, meus amigos. Assim, a gente tá um pouquinho corrido hoje, tá bom? Em razão aí dos outros compromissos. Eu queria dizer para vocês que aprendi demais. Prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha final e não esquecer aí de deixar o @ aí pra galera seguir, acho que é importante. E aí a gente vai finalizar, beleza? Fechou. Bom, eu só queria agradecer o convite tanto da palestra, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, parabéns. Obrigada. Tanto da palestra quanto de estar aqui. E eu acho que o recado final é para as pessoas sempre buscarem informação, né? Então, acho que é isso. Meu @ é @docidentista e sigam lá nas redes sociais. É isso aí. O negócio hoje mesmo, a gente tem um excesso de informação, já sempre teve, há muito tempo. E a gente tem que tentar canalizar essa informação para boa informação, para informação baseada em evidência, para informação correta, para poder orientar o paciente de forma correta, porque nós somos a autoridade odontologia, nós somos dentistas. Não é a super nutricionista que tem milhões de seguidores, não é o médico que coloca soro lá e fala que cura tudo. Nós temos que tomar esse papel, né, como dentista. Então acho que a gente tem que estar na rede social para informar corretamente o paciente, não só captar essas coisas, mas para informar a população, que é um papel do cirurgião dentista. O meu @ é o Dicas Odonto e vocês podem seguir também o @Pode Sondar, que é o nosso podcast, tá no Instagram, se inscreva lá no YouTube, TikTok, todos os lugares estamos. Show demais. Eu acho que é isso aí, a gente precisa mesmo tomar esse lugar e começar a fazer, mas fazer direitinho, né? Não precisa ficar passando vergonha, não é qualquer trend que a gente precisa entrar, não é só porque tá no hype que eu preciso fazer, às vezes é fazer de uma forma aplicada, então é pensar realmente o que você vai estar agregando pro seu paciente, porque no fim é isso, né? Tem um cara muito bom, o João Branco, ele foi marketing do CMO do McDonald's por muito tempo. E ele tá vindo com uma onda agora que ele chama de desmarketize-se, né? Então, é fazer o contrário do que todo mundo tá fazendo e saber que quando você tá fazendo, mesmo publicidade, mesmo divulgação nas redes sociais, você está servindo também quem tá ali recebendo. Então, será que esse conteúdo tem valor? Será que isso vai agregar de alguma forma? Então, sempre considerar isso, né? _ Vieira V, segue lá e o canal é Cleanside. CLNSIDE, tá no YouTube e no Spotify. Beleza, então acho que a gente está caminhando para o final aqui. Mais uma vez agradecer vocês em nome da diretoria do CFO, tá bom? Meu @ é sacanagem. Mas sigam, mandem dúvidas jurídicas, agradecer se deixar, ó. Agradecer o CFO, por favor, não me mandem infração ética. Eu vou seguir vocês, mas não vou falar com nenhum fiscal. Sigam o CFO. Sigam o CFO que é o seu também. mesmo para eu bloquear aqui já? Sigam o CFO nas redes sociais. Muito obrigado. Esse foi o CFO Esclarece, podcast da odontologia. Show!